Apesar dos nossos pecados, ainda assim é possível manter amizade com Deus? Eu sou Camila Lage e esta é mais uma pergunta que encontraremos resposta no Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, nesta série Aprendendo com os Santos. Então, nessa oportunidade, neste livro, o Livro da Vida, a primeira obra de Santa Teresa d'Ávila, este é um dos assuntos em que ela fala, relatando situações da vida dela, refletindo a vida de oração que ela tinha, a relação de amizade que ela tinha com Deus. E Teresa nos traz da seguinte forma, na página 88, ela diz o seguinte: entenda o grande bem que faz Deus a uma alma que Ele dispõe a ter oração com vontade, ainda que não esteja tão disposta quanto é preciso. E como se nela persevera, através de pecados e tentação e quedas e mil maneiras que põe o demônio, no fim, tenho por certo, o Senhor a leva a um porto de salvação, como, ao que parece agora, me levou a mim. Queira Sua Majestade que eu não volte a me perder. Interessante que ela quase faz uma oração aqui no final, né? Queira Sua Majestade que eu não volte a me perder. Então aqui Teresa d'Ávila nos diz que o próprio Jesus, né, o próprio Cristo, dispõe a ter oração com vontade. Aqui ela está dizendo: o grande bem que faz Deus a uma alma é que Ele dispõe a ter oração com vontade. Então aqui ela já nos ensina que é preciso que Deus nos disponha a ter oração com vontade. Porque muitas vezes a gente se coloca para rezar e muitas pessoas às vezes se afastam da amizade com Deus porque ficam esperando experiências místicas, ficam esperando sensações, experiências diferentes do que é rotineiro do convívio com Deus. Ficam esperando emoções, enfim, sentimentos que não necessariamente dizem de uma vida íntima com Deus. Não é por aí, pelo menos, não é assim que deve se pensar a vida de oração. É preciso, primeiro, pensar na perseverança, no se colocar na presença de Deus, mesmo apesar das tentações, mesmo apesar das distrações, né, que ela mesma diz que, através de mesmo pecados, tentação e quedas e mil maneiras que põe o demônio, né, quando aquela pessoa persevera na oração e busca ter oração com vontade, o Senhor a leva a um porto de salvação depois. Então, o que ela está nos ensinando aqui, primeiro, é querer que Deus nos disponha a ter oração com vontade. Então, se a gente sente que não está vivendo a vida de oração com vontade, é preciso pedir ao Senhor: Senhor, nos disponha a ter oração com vontade, nos dê vontade de rezar. Então, esse é o primeiro pedido quando a gente sente que não está vivendo algo com vontade. Esse é o primeiro pedido quando você quer buscar e começar, principalmente quando você quer começar uma vida de oração. No início, às vezes, é muito difícil. Então, é preciso pedir a Deus essa disposição, para que Ele lhe dê essa disposição, né? E aqui ela está dizendo que, uma vez que você tenha essa disposição, né, mesmo apesar dos seus pecados, mesmo apesar de você cair e se levantar, é preciso cair e se levantar, né? Mesmo apesar das mil quedas, desde que você levante e se persevere, é possível sim ter amizade com Deus. E aí ela coloca outra questão muito importante para manter essa amizade. Ela continua: nos arrependendo de verdade, né, dos nossos pecados e decidindo-nos a não o ofender, volta à amizade em que estava e a fazer as dádivas que antes fazia, e às vezes muito mais se o arrependimento merecia. Aqui Teresa d'Ávila nos está dizendo de uma outra situação importante da gente observar, que é o arrependimento. Para que a amizade com Deus permaneça, então, além de perseverar na oração, apesar das quedas e das tentações, é preciso também buscar o arrependimento verdadeiro. Claro, através da confissão, mas também aquele arrependimento diário, né? Daquelas pequenas coisas que você possa ter ofendido a Deus. Então é preciso buscar esse arrependimento que Teresa está nos dizendo aqui. E ela continua: ninguém o tomou como amigo que ele não pagasse, pois não é outra coisa a oração mental, a meu parecer, senão conviver em amizade, estando muitas vezes conversando a sós com aquele que sabemos que nos ama. Então aqui ela dá uma terceira orientação para que a gente possa manter a amizade com Deus. Primeiro, ela já disse que é a gente ter disposição de oração com vontade, pedir ao Senhor se a gente não tiver vontade. É ter disposição, é ter vontade de estar em oração com Deus. Segunda coisa que ela nos diz, o arrependimento verdadeiro. É um arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que nos move a uma mudança de comportamento para que a gente não ofenda mais. Mesmo que lá na frente a gente vá ofender, mas naquele momento a gente tem que ter a postura decidida de não cometer aquele pecado de novo. Em terceiro, ela está dizendo então
da gente conviver em amizade com Cristo, conviver. Não é somente ter só aquele momento que a gente tira para a oração, não é só ter aquele momento em que eu vou lá e me confesso os meus pecados. Não, é conviver com o Senhor. Quando a gente convive com alguém, quando a gente tem frequência de contato com essa pessoa. Às vezes no nosso trabalho a gente passa, às vezes o dia inteiro, horas com uma determinada pessoa, na nossa casa, nas nossas relações de amizade, enfim, de um modo geral a gente tem aquelas pessoas que a gente convive muito. Então, quanto mais a Deus, é isso que ela está dizendo, conviva com Jesus. Né? Tudo aquilo que a gente vai fazer, seja um trabalho, independente de qual trabalho seja, ou mesmo que seja um trabalho em casa, você está ali preparando o alimento para a sua família. Em tudo chama o Senhor. Senhor, como eu vou fazer isso? Me ajuda a fazer da melhor forma. Me dê inspiração, me dê vontade de fazer. Que eu faça com amor. É um diálogo. E isso Deus vai te inspirar na medida que você se coloca para conversar com Ele. Então, é entregar tudo para Ele, é perguntar para Ele como se fosse um amigo que estivesse ali do lado. Então, amizade é isso. É conviver com Ele, buscar essa convivência, essa constância de estar com Jesus o dia inteiro. Isso é que é importante. Então, ela nos dá essas 3 orientações para que a gente possa ter amizade, construir amizade com o Senhor, mesmo apesar dos pecados, das quedas e das tentações. E ela continua, porque aos que vivem na oração, o próprio Senhor lhes paga o custo, pois por um pouco de trabalho dá gosto para que com ele atravessem as dificuldades. Então, olha só, um pouco de trabalho aqui ela está dizendo da nossa perseverança, né? Dessa perseverança de se colocar em oração com vontade, de buscar o arrependimento, né? De buscar a confissão, de buscar a convivência com Jesus ao longo do nosso dia, em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, ela está dizendo que com um pouco de trabalho, um pouco de esforço que a gente tem para se voltar a estar na presença de Deus, né? Dá gosto atravessar as dificuldades com Ele, porque a gente vai perceber a presença dEle nos momentos difíceis. Né? Então, se a gente busca a Deus nos bons momentos da vida da gente, com certeza Ele estará presente nos momentos difíceis também. Então, ela está dizendo com clareza, o Senhor lhes paga o custo. Então, o custo de todo esforço, de se colocar na presença dEle e de manter uma vida de oração perseverante, constante, Ele paga o custo. E Ele não precisava, né? Mas Ele paga. Né? Até porque Ele já pagou os nossos pecados morrendo na cruz, se entregando por nós. Né? Então Ele não precisava, mas ainda assim ela está dizendo que Ele paga. E Teresa continua. Né? Outras formas de manter amizade com Deus. Ela diz que um bom livro para se recolher é muito bom. Ela acrescenta aqui, para mim, ajudava também ver o campo, ou água, ou as flores. Nessas coisas achava eu memória do Criador, quero dizer. Despertavam e recolhiam e serviam de livro. Então, Teresa fala sempre isso, que é muito importante você ter a companhia de um bom livro para começar a rezar, para entrar em clima de oração. E ela fala que, além do livro, também ela conseguia enxergar, sentir esse contato da presença de Deus no campo, admirando o campo, apreciando as flores. Às vezes, observando as coisas mais simples. Né? A gente ali observa, às vezes, uma planta, o vento que sopra aquelas árvores no campo. É como a gente pensar no próprio Espírito Santo. Né? O que faz aquelas árvores se moverem? A gente não vê. É o vento. Então, esse é um raciocínio muito simples para a gente pensar que o vento é como o próprio Espírito Santo, que está ali nos movendo, que está ali movendo aquela flor, que está ali cuidando daquela planta. E se Deus cuida tão bem daquela planta, dos lírios do campo, né, como diz, quem dirá de nós? Então, para a gente manter a amizade, ela fala que é muito importante também a gente apreciar tudo isso. O campo, as águas, as flores e bons livros. Né? Ela fala que na falta de livros, ela está querendo dizer que nessas coisas eu achava memória do Criador. Então, ela também achava memória do Criador nessas coisas, que ajudavam a recolher, a fazer contato com Ele. E também serviam de livro, que é o que ela fala que é muito importante para ajudar a entrar em clima de oração, que são as leituras. Né? Então, tudo isso para ela ajudava a entrar em clima de oração. E outra coisa que ela fala também são das imagens. Era muito amiga das imagens. E ela fala, infelizes os que por sua culpa perdem esse bem. Parece bem que não amam ao Senhor, porque se o amassem, ficariam alegres de ver seu retrato, como mesmo aqui no mundo dá alegria ver o retrato de quem se quer bem. Então, Teresa d'Ávila gosta muito de falar sobre essa questão
de enxergar a humanidade de Cristo, né? De você memorizar, como se você memorizasse a face de Cristo, como se você, principalmente quando você fecha os olhos e se coloca em oração e tenta ali imaginar o Senhor ali do seu lado, tenta imaginar alguma referência, às vezes você tem um quadro, às vezes você tem uma imagem, e que aquela imagem te ajuda a estar em contato com o Senhor, a falar com Ele, né? É como ela diz, né? É a mesma alegria que se tem ao ver o retrato de quem se quer bem. Então ela fala infelizes aqueles, né, que não têm nas imagens essa referência, essa lembrança, essa boa conexão com o Senhor. Então aqui ela falou diversas formas para a gente poder manter amizade e contato com Deus, né? E aí, para encerrar, ela acrescenta aqui. Em um certo momento, deram a ela o livro Confissões, que é um livro de Santo Agostinho. E parece que o Senhor o ordenou, porque eu nunca as procurei, nem nunca tinha visto. Ela nem nunca tinha procurado esse livro, nem nunca tinha visto, mas esse livro chegou às mãos dela. Então ela quer dizer que essa também foi uma forma que ajudou muito nesse contato com Deus, né? Mais uma vez ela reforça a importância dos livros ajudando nesse contato com Deus, né? Então é o que a gente justamente está aqui fazendo, partilhando o conteúdo de bons livros que nos ajudam nesse contato, nesse crescimento da intimidade com Deus. E aí ela disse que ela é muito afeiçoada a Santo Agostinho, porque o mosteiro em que estive como secular era da sua ordem, né? E aí que ela fala, né, a respeito disso, do quanto ela gostava de Santo Agostinho e do quanto foi importante aquele livro para ela. Então aqui ela está dizendo que quando a gente busca ter essa amizade com Deus através do arrependimento, através de uma oração com vontade, através de buscar bons livros, de encontrar a presença de Cristo nas flores, no campo, na água, nas coisas em que ela possa, né, sentir a presença dele, através de tudo isso que se busca ter amizade com Deus, ele também nos recompensa essa amizade, né? Quando ela fala que esse livro, Confissões, chegou na mão dela, ela sentiu que não chegou à toa, que foi algo que foi ordenado por Deus para que chegasse até ela. Então essa é a forma como que Deus também vai recompensar o nosso esforço em buscá-lo. Ele vai colocar situações, ele vai colocar pessoas para falar com você, ele vai colocar uma passagem bíblica que você precisa ler, ele vai colocar um bom livro que você precisa estudar para aprender alguma coisa, para lapidar alguma virtude. Então é isso que a gente precisa observar. Uma vez que a gente busca a perseverança na oração e busca essa amizade, Deus também vai nos encontrar de alguma forma para nos responder a essa busca que nós temos. Então, esta é a mensagem do livro da vida de Teresa d'Ávila de hoje, dessa oportunidade de manter amizade com Deus. Sim, é possível manter amizade com esse Senhor que nos criou, apesar das nossas quedas, das tentações que a gente permite, apesar dos nossos pecados, né? Desde que a gente nunca esqueça de uma oração perseverante, de constância em buscar o Senhor, arrepender-se dos nossos pecados e não querendo ofendê-lo mais, buscar ter amizade constante com Ele, colocar Ele no nosso dia a dia o tempo todo, presente ao nosso lado, e tentar encontrar com Ele nas diversas formas, nos bons livros, nas flores, admirando a natureza, apreciando tudo aquilo em que é criatura de Deus e que nos ajuda a sentir a presença dEle ao nosso lado. Sim, sim, então a resposta é possível sim, manter a amizade com Deus, apesar de todas as nossas dificuldades. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Curte o nosso canal, me acompanhe e vamos até o próximo vídeo.